Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a essa entrevista especial. Hoje a gente está com Giancarlo Signori e sejam muito bem-vindos nessa entrevista, onde a gente bate papo com agilistas profissionais, com profissionais especializados no mercado, profissionais que estão progredindo e que têm sucesso na carreira. E assim como você, está buscando o seu desenvolvimento profissional. Giancarlo, me fala seu nome, o que você faz, de onde você está falando, quem é você, meu amigo? E aí, Denis, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tudo jóia. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sei que horas vocês vão ver, mas meu nome é Giancarlo Signori mesmo, né? Sou de família descendente de italianos. O pessoal me chama Giancarlo ou GC, né? E eu trabalho com recrutamento e seleção há 15 anos. Hoje eu estou trabalhando no Nubank, né? Sou um dos recrutas do Nubank e tenho paixão por aprender e estudar, né? Eu vim da favela, né? Eu vim de uma favela bem difícil, chamada Favela Brasilândia, onde eu tive que fugir de lá por conta do crime, né? Do tráfico, porque um belo dia minha mãe, ela solicitaram para ela guardar um pacote, né? Então você sabe o que pode ter num pacote. Então ela se recusou e assim foi um inferno durante um tempo. Eu não sei se eu era muito criança, eu não sei se foram meses, se foram semanas. Acredito que não chegou porque assim, não aconteceu nada, graças a Deus, mas era a janela, farol alto na janela, falando vamos pegar, não sei o quê, então assim, a gente teve que deixar uma casa própria e por conta disso, né, minha mãe sempre me colocou no caminho reto, e quando você gosta de ler, é um pouquinho mais inteligente, a gente sabe que a gente é muito assediado, né? É assediado com valores, é assediado de uma forma que eles tentam pressionar ao máximo. Até que um belo dia de madrugada a gente botou tudo num caminhão e fugiu na calada da noite, né? Guerreira sua mãe. Ela me criou sozinha, né? Praticamente. Eu tive pai, né? Mas bastante ausente. E então, assim, foi uma coisa bastante complicada, né? Procurei sempre estudar, né? Porque também ouvi da minha família, boa parte da minha família, que eu ia fazer minha mãe chorar, né? Porque sabe como é que é, favelado, né? Então, é aquela coisa. E assim, prometi que ia fazer minha mãe chorar assim, em cada momento. Então, assim, eu fiz Quando os meus amigos estavam trabalhando, né? Aliás, curtindo a vida, o que tá tudo bem, né? 14, 15 anos, eu acho que você tem que curtir tal. Eu comecei a trabalhar, né? E dar quase todo o meu salário para minha mãe. E, assim, a primeira vez que eu acho que fiz ela chorar foi com 25 anos, quando a gente comprou a nossa casa. E cara. Tempo depois, né, quando eu entrei numa empresa trabalhando de digitador, né, eu vou dizer assim, eu fui bastante perdido durante muito tempo. Eu era um cara tímido, mas eu sempre procurava assim, pô, beleza, eu sou tímido, o que eu preciso fazer? Né, o retardado aqui, o que fez? Pensou, vou entrar no Natal, no final do ano, para trabalhar em shopping, né? É tipo tratamento de choque para uma timidez, né, Denis? E por conta disso, acho que a segunda vez que eu fiz minha mãe chorar de novo foi quando eu me formei na FEI, né, que é uma faculdade que também eu tinha chefes, né, não vou dizer líderes, que falaram que eu não conseguiria passar. Quando eu passei, eu falei que passei, e aí quando eu solicitei uma oportunidade no local, né, na empresa, não vem ao caso falar, né, porque passado é passado, e disseram que, mas era só pagar, e eu falei, não, eu passei com bolsa de 100%, então foi mais uma vez que eu fiz minha mãe chorar e ter orgulho, né? Depois, eu acredito que eu estou fazendo minha mãe chorar agora, né, que é realizando meu sonho, que as mães se realizam entre a gente, né? Isso aí. E é que, assim, o meu maior sonho era trabalhar no Nu, né? E porque eu até há um ano, eu fiz uma postagem no meu LinkedIn que deu mais de 1 milhão de views, né? Falando do momento, do jeito cultural e tal. E foi, sim, a menor pretensão. E um ano depois eu tô aqui. Que legal isso, né, cara? Sou apaixonado por tecnologia, sou geek, nerd assumido. A gente estava falando aqui, pessoal, que vocês não estão assistindo, os bastidores disso aqui foi um papo de séries nerd, né? Foi muito doido. Aqui é Arquivo X na veia, eu assisto quase todo ano. Você pode falar assim, mas você já viu essa nova? Vou ver meu Arquivo X. Isso aí, eu também assim, talvez vocês não saibam, né, que é uma série dos anos 2000, final dos 90 para 2000, acho que 98, 2000, e tinha Arquivo X e uma que me doeu muito, acaba que foi Millennium. Millennium eu achava Nossa, você desenterrou agora, hein?
É, coisa boa também está no passado, né? Mas agora eu estou planejando assistir a Dark, falaram que é muito boa. É, isso aí. Mas vamos lá, cara. Vamos falar um pouco do Nubank aí. Você é o Tech Recruiter lá, né? Uhum. E muito bonito, né? Tech Recruiter, né, velho? E realmente é para fazer a mãe chorar de felicidade, né? Conta um pouco, cara, como é que é trabalhar numa empresa tão inovadora? Cara, é muito legal, né? Nem tudo eu posso falar, né? Porque eu não estou falando em nome do Nu, Claro. mas assim, é muito legal porque é um ambiente extremamente leve, ao mesmo tempo exigente, né? Então parece uma dicotomia, né? Você fica nessa dissonância, porque ninguém vai ficar no seu pé. É um lugar de uma cultura que alinha muito comigo, né? Porque assim, eu também fui criado por babás L, né? Então essas minhas tias babás, elas eram, não, elas são, né? Não morreu, não matei ninguém, mas fui criado. E então eu sou muito ligado ao conceito de diversidade, apesar de ser hétero, cis, né, e branco. Eu vim de lugares que eu sei, pelo menos empaticamente, o que a pessoa deve ter sentido, né? Imagina, se hoje é difícil você se posicionar um conceito de como aliade, né, como eles falam, imagina em 92, 93, 94, você ouvir certos termos, né, que não vem ao caso aqui dizer para também não machucar ninguém, mas você arrumar briga no colégio, aquela época, né? Então, foi bastante. Minha infância, não vou dizer que foi. Não foi uma infância. Foi uma infância muito abastada, porque eu tive minha mãe. Mas teve. Eu sempre fui um cara que eu fui muito forte com valores, sabe? Eu acredito que assim, eu não cresci antes na minha carreira porque eu nunca vendi meus valores. Eu acho que eu poderia ter ido muito mais alto se eu tivesse vendido meus valores, mas algumas coisas incomodam, né? Eu já trabalhei em empresas que, por exemplo, se dizia diferencial, moderninha, né? Carinha de startup e tal, e os diretores com comentários machistas, né? Isso também incomodava muito. Incomodava demais. Para você também ter, incomodava até mais do que as meninas que elas falam, releva e tal. Mas me incomodava, né? Eu sou criado por uma mãe guerreira, fui criado sozinho. Ela chegou a ter 2 empregos, ela chegou a passar fome para eu ter o que jantar, né? Então, para mim, alguns valores são inegociáveis. E assim, o que é legal da cultura do não é isso, né? Que aqui valores também são inegociáveis, né? Nada é proibido falar, mas nós somos muito fortes com essa questão do valor. Nós que eu falo, Giancarlo e Nubank. Giancarlo, top voice do LinkedIn. Como é que foi isso, cara? Você fez aquele post assim do nada? Então, eu já posto, né? Eu já posto no LinkedIn constantemente há pelo menos 7 anos, né? Quase todo dia, lógico que ninguém é perfeito. E por que eu comecei assim? Eu comecei porque eu vi pessoas que não têm a menor noção, né, do que falam, que querem passar. Eu entendo a boa intenção da pessoa, sabe? Ensinar a elaborar um currículo. Denis, tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Alto, Tá, claro. porque a sua imagem meio que travou aqui, então, só para saber. Então, eu queria passar um pouco da minha experiência, né, para a pessoa que não pudesse pagar uma consultoria, que a gente sabe que uma consultoria de transição, uma consultoria de carreira, é um serviço acima da média, né, porque ele é bastante customizado, e então eu comecei a escrever com a minha visão, não que eu estava certo. Eu sempre procuro trazer isso, né, trazendo visões também de como se preparar para a entrevista, como cuidar da sua ansiedade, né, como trazer a ansiedade e ressignificar de uma forma positiva, né? Por mais que você acredite que a ansiedade não é uma coisa, não é. Eu mesmo, né? Eu tive ansiedade, então eu vivi isso na pele. Então é uma questão que muitas vezes, inclusive, é um impeditivo, né? E pessoas reprovam. Isso é uma coisa que eu sempre batalhei, assim, por onde eu passei. Reprovar uma pessoa só por ansiedade, né? Ou só por esse detalhe, ansiedade pode significar muita coisa, pode significar que ela liga tanto para aquela vaga que ela está nervosa ao ponto de estar ansiosa. Você Então, o considera isso uma trabalho. entrevista? O cara chega Oi? assim, nervoso para ser entrevistado por você, para trocar uma ideia contigo.
para uma vaga, em uma posição que você está ocupando como recrutador, você considera isso? Que o cara está ansioso, nervoso? Então, você não pode julgar por um detalhe, né? Você tem que entender todo o contexto e dentro das respostas dele. Né? Muitas vezes ele está respondendo, mas ele gagueja, você vê que ele está acelerado, e cabe ao recrutador trazer ele para um melhor ritmo, né? Para ser bom para ele, para ser bom para mim. Vou dar um exemplo. Teve uma questão que eu estava entrevistando uma pessoa, e eu simplesmente perguntei assim, tá, você está narrando que jogo? Qual que é seu time? Pô, ele deu risada, né? Porque eu brinquei, acho que ele percebeu, né, o toque que eu acabei dando, e ele relaxou. E aí fluiu um pouco melhor, né? Aí eu falei assim, cara, você tá nervoso, fica tranquilo, né, tal. Eu acredito que o trabalho de um recrutador tem que ser empático. É um trabalho de seleção e não de exclusão. Nossa, que Quando ideia. você está entrevistando, tem muita gente que trata como um trabalho de exclusão. Então, começa a achar ou querer achar detalhes, né, para trazer o viés. Olha, estou excluindo a pessoa por isso. E, às vezes, por um detalhe é excluído. E você tem que levar em conta eu levo em conta 3 pontos. A carreira, né, a consolidação da carreira, o embasamento que ele traz na entrevista e também como ele pensa, né? Como ele traz as soluções de uma forma criativa. Nem sempre, como ele pensa, significa que a maneira que eu penso, a maneira que a cultura pensa, mas se ele puder trazer alguma coisa que vai adicionar, né, é uma pessoa que vale a pena olhar. E voltando um pouco atrás, que eu acabei não comentando, você falou do LinkedIn Top Voice, né? Eu comecei porque eu vi pessoas querendo dar opinião em currículo, que eu acho que é uma boa intenção, entendo, mas eu acredito que você tem que aprender porque você está com uma vida na mão. Você não tem noção quantas pessoas chegam em mim, que contratam pessoas, eu fui lá na pessoa, o famoso, né, igual o tatuador, né, eu vou no mais baratinho, aí tem que consertar, né, um borrão. É mais ou menos isso, né, usando esse exemplo, é mais ou menos isso que acontece. A pessoa vai lá, pega um texto, copia, traduz na própria palavra, né, ou quer dar uma opinião. Eu já vi opiniões de pessoas assim que, e eu vejo assim, muita gente não olha o currículo da pessoa. Então, vai no LinkedIn, que eu falo assim, você quer contratar um advogado? Olha o LinkedIn, uma pessoa de marketing, uma pessoa de branding, né, olha o LinkedIn, um agilista, olha o LinkedIn, né, porque tem muito da onde eu vim, né, a gente falava garganta, e eu vejo que, por conta disso, eu comecei a me incomodar, né. Não fiquei com inveja, de nenhuma forma, mas eu entendi que eles estavam fazendo um desserviço. Então eu falei, bom, já que nem todo mundo pode pagar, eu vou começar a escrever artigos, dar minha opinião e colocar até algumas palavras, dicas de curso, como a pessoa pode evoluir. Então eu costumo focar sempre em processos de autodesenvolvimento e desenvolvimento pessoal e com algumas dicas de carreira. De novo, nem sempre eu vou estar certo, né? Mas é a minha forma que eu entendi contribuir. E aí, um belo dia, né? Denis, acordou inspirado. Fui trabalhar. Não, aí que tá. Essa daí foi só uma das minhas postagens. Nem todas as minhas postagens viralizam, não, tá? Tem gente que viraliza muito mais. Eu ouvi até alguns recadinhos até invejosos, né? Porque, como é que você conseguiu ser top voice, né? E não tem o engajamento que eu tenho. E aí foi o que o LinkedIn me passou, né? Eu tenho robustez de carreira, então eu tenho um currículo, você olha no meu currículo, as minhas recomendações têm nome e sobrenome, né? Então o LinkedIn, ele falou, isso tudo também é levado em conta, não é só o engajamento, porque o engajamento, curtida, é métrica de vaidade. Se você se apegar a isso, você não está contribuindo. E a minha intenção é trazer contribuição, é trazer transformação, e não clicada, conteúdo, sabe? Né? Se um artigo meu tiver 15 cliques e eu trouxe insights e ajudei a pessoa, para mim é muito melhor do que o que deu 1 milhão, porque, na realidade, eu falei da empresa, né, o que deu 1 milhão, eu falei da empresa, da cultura, mas eu acredito que também é uma empresa que atrai, então tem um engajamento já, né, que tudo que você acaba citando é a mesma coisa. Se eu fizer um artigo citando a Luísa Helena Trajano, né, você acha que não vai chamar atenção? Opa, o que ele está falando dela?
são ícones que a gente tem que entender. E assim, para mim, se essas 15 pessoas forem impactadas, para mim é sensacional, porque não tem nada melhor, Denis, que você ouvir, receber um inbox, falar, cara, aquela dica que você me deu, aquele artigo que eu li, aquele ponto, eu fiz isso no meu currículo, eu estava 6 meses desempregado e você, sabe, você trouxe pão de novo para minha mesa, sabe? Para mim isso não tem preço. Nossa, eu sei como é quando ajudo alguns alunos e eles voltam e falam isso. Mas vem cá, você está falando muito de LinkedIn, a nossa audiência aqui é de agilistas, né? Quando um agilista está procurando uma recolocação, LinkedIn faz a diferença? Você que é recrutador, selecionador, você realmente considera o LinkedIn como a ferramenta principal ali para conhecer o agilista? Hoje em dia, o LinkedIn ainda é a principal ferramenta. Evidentemente, a gente costuma olhar algumas plataformas, né? Porque o agilista, ele transita naquela posição, né? Que você brinca que não é tech, mas tem que entender de tecnologia, né? Para conversar, para transitar nas áreas. Mas é aquele negócio, nem todo agilista trabalha, né? Com foco nisso. Tem agilistas que trabalham com foco em RH, foco em marketing, mas assim, plataformas que a gente costuma utilizar, LinkedIn é uma das principais, né, mas tem Stack Overflow, tem o GitHub, e o GitHub você consegue pesquisar muito bem, até com detalhe, né, pessoas que acabam movimentando bem o seu GitHub. Então, tem inúmeras plataformas. Quando a gente podia sair, né, os meetups eram sensacionais. Eu cansei de me inscrever em meetup, que eu estava, por exemplo, ao lado de um agilista ou de um DevOps, né, e o pessoal se apresentando, e assim, eu sou tech recruiter. O que você está fazendo aqui? Eu falei, eu estou recrutando, estou aprendendo e recrutando. Ali, coisa, né? De nerd, né? Tem jeito. Mas vem cá, e cargos assim do camarada, sei lá, um Scrum Master, um gerente de projeto, um Product Owner, são cargos de mais gestão, cara que não põe a mão mais em código. E muitos desses caras me chamam aqui e falam, pô, cara, eu não sei o que fazer no meu LinkedIn para eu ser notado. Que erro que esses caras estão cometendo que eles não são notados no LinkedIn, cara? Eu acredito que tem muita gente que acredita que assim, você só coloca nome, empresa, tá bom. Né? Ela não descreve o que faz. Assim, você quer ver o recrutador surtar, né? O gestor é pegar e olhar, ele bate o olho e ele pula para o próximo. Tem um monte, entendeu? Então, assim, você está se vendendo ali, é o momento de você se vender. Então, quando você pega o seu LinkedIn, não tem um sobre bacana, né? Ou é um sobre que é mais do mesmo. Por exemplo, tem gente que coloca naquele, principalmente no sobre, né? Formado e não sei o que, pô, tá no teu LinkedIn, eu não preciso ver que você tá formado, entendeu? Então, mostra o seu diferencial, o que você traz de resultado, né? O que você tem de diferente? Porque agilista tem um monte, recrutador tem um monte, né? Advogado tem um monte, mas qual que é o seu diferencial? Qual que é a tua visão? O que você traz de resultado? O que você contribui? Qual que é os valores que você entrega? O valor que agora que eu tô falando é assim, realmente, qual que é o teu diferencial? Além de agilista. E assim, voltando àquele ponto, descrever o que você faz. Né? Não precisa ser um texto, pode ser, eu recomendo em bullets, porque isso traz também uma leitura um pouco melhor, primeiro que passa a organização, segundo que vai te trazer menos cansaço, né? Nunca colocar em forma de texto corrido, né? Isso já foi o tempo, não existe mais, né? E outra coisa, uma coisa que também é fundamental, você está no Brasil, faz um perfil que você pode criar português, inglês, se você fala espanhol, também coloque espanhol, não tem problema. Mas o que passa também uma questão de arrogância é você ter o perfil em inglês, né? Que, eu tenho inglês, então vou mostrar que eu tenho inglês, faço inglês. Por quê? Muitas vezes, quem vai pesquisar a primeira vez, vai trazer para a gente, né? É um estagiário, é uma pessoa júnior que às vezes ela não tem inglês, né? Então, e não é por má vontade, às vezes por causa dessa barreira, ela pula para o próximo, né? Um perfil que tem inglês e português, porque ela vai ler, ela vai entender e vai trazer para a gente, e aí a gente vai avaliar se faz sentido, né? Bater um papo ou não, que é normalmente como acontece quando a empresa é um pouco mais estruturada, né? Tem o sourcer, que é o pessoal responsável por trazer vamos dizer assim, trazendo a analogia mesmo, caçar a pessoa no LinkedIn e marcar a entrevista, né? Matéria-prima, né? Entrevista e aí cuida de toda a experiência, né? Quase toda a experiência o recruiter ele fica em cima do candidato. Né?
tem o Candidate Experience também, mas eu acredito que assim, a principal e outra coisa, coloca também seus resultados na empresa, pelo menos um ou dois, né? E o que eu quero dizer resultado? Métrica, né? Então, assim, você também entende, olha, trabalhei nesse projeto que foi bastante desafiador, não precisa se enrolar muito, né? Isso serve para entrevista, entrevista você pode esmiuçar, mas foi bastante desafiador, por conta disso, nós montamos uma pipeline no Kanban, né? E através de processos, nós utilizamos também o OKR, utilizamos o Scrum, e isso trouxe 20% velocidade na entrega. Pronto, sabe? 2 linhas você mata e você traz o resultado. Então, pô, que nem, imagina se eu coloco assim, Nubank, Tech Recruiter, tá, quais as responsabilidades? O que você fazia lá? Eu vim do contexto, por exemplo, da ISO. O que você fazia lá? Lá está descrito. Então, uma pessoa que me procura, ela já vê se faz sentido bater um papo ou não pela descrição. O LinkedIn é uma ferramenta que não serve para colocar currículo, como muita gente pensa. Ela é uma ferramenta de negócios absurda, que muita gente não entende o potencial da rede. Então, você está lá para se vender. Então, ali é o momento de você colocar uma foto bacana, profissional. Profissional não é ir num profissional. Se você quiser ir pagar uns R$100, vai lá e tira, mas pelo menos uma foto boa, né? Porque passa uma intenção de que você trouxe qualidade, você se preocupa com detalhe, e outra, coloca uma capa, né? Pouca gente sabe, mas se você coloca uma capa, você aumenta em 21 vezes o algoritmo, e também a visualização, porque mostra que você não é mais um da rede. Você entende? Então, assim, é o diferencial. Hoje em dia tem concorrência em todo lugar. Se você não tiver um diferencial, ninguém vai te olhar com carinho, sabe? A não ser que você está vindo de uma empresa, nossa, visibilidade master e tal, alguém vai te ligar. Mas principalmente se você está galgando, como eu fiz todo esse passo, né, para chegar onde foi o meu sonho, acredito que eu tenho sonhos maiores, né? Porque, mas assim, você tem que ir construindo a tua carreira e sabendo usar o seu branding, né? Sabendo usar o marketing pessoal a seu favor. Nossa, sensacional, cara. E assim, a galera que assiste a gente aqui são muitos alunos nossos do curso de, por exemplo, de certificação Scrum Master, de certificação Product Owner, certificação Kanban. Quando o cara coloca uma certificação no LinkedIn dele, que diferença faz lá para o recrutador? Ou o cara, quando não coloca também? Olha, o LinkedIn, você tem que colocar todos os cursos, certificações, eu recomendo muito ali, você pode, no currículo, os principais, né? Agora, conta sim, né? Mas assim, certificado não é resultado. Isso é uma frase que eu vi na parede do Google. Certificado não é resultado. Então, você demonstra muito que você procurou se desenvolver, procurou crescer, mas na entrevista, um recrutador, um gestor, vai falar, pô, legal, você fez isso, né? Para quê? De filtro, né, talvez, ali. Mas assim, resultado. Para quê, né? O que foi importante. E, às vezes, até uma pós, um certificado, é legal ter, mas sempre um porquê, né? Às vezes você pode... E também você pode ser sincero. Eu já fiz especializações que não foram boas para mim. Eu fiz, tinha uma expectativa, não trouxe nada, então pode falar, eu esperava trazer isso, né, entender isso. Eu vou dar um exemplo. Eu comecei a estudar ágil justamente para me trazer um processo e mais segurança quando eu entrevistava um agilista, porque eu fazia muito posições, faço posições também, mas teve uma época que eu fazia muito posições de agilistas. Então, eu quis entender, por isso que eu adquiri o curso, né, da MyMaster. Por quê? Porque eu queria trazer embasamento para mim. Entender com a mente. E aí eu falei assim, beleza, eu trouxe embasamento, né? Como é que eu vou fazer para não esquecer isso? Apliquei o OKR para melhorar o meu inglês e começar a aprender alemão, né? Então, imagina, se alguém me entrevista e fala isso, tá, beleza, você fez o curso só para fazer, porque isso que a gente brinca, que é lavar o currículo, né? Fazer, só, por exemplo, vou citar algumas universidades que também acho que vale a pena só porque elas são referências, né? Você faz FIA, você faz FGV, mas tem gente que faz e não aplicou, né? Então, isso também demonstra também um pouco de que a pessoa toma decisões baseadas em achismo. É só imagem, né? E lavar o currículo não funciona mais. Colocar lá só por
vou fazer uma FGV, aí faz um ano, não aplica nada. Dá até um primeiro impacto, mas hoje em dia, certificado não é resultado. E o que te chama mais atenção num candidato que você fala, olha, estou vendo aqui 200 currículos aqui, esse camarada aqui me parece que é interessante para eu chamar para entrevista. Além de resultado, o que mais que te salta os olhos? Boa pergunta. Boa pergunta. Olha, por incrível que pareça, a organização do LinkedIn dele. A organização do LinkedIn, se você segue um padrão, por exemplo, coloquei na primeira empresa, tem bullet, na segunda não tem bullet, está com texto corrido, demonstra também organização. Demonstra se ele tem cuidado com qualidade, organização, se ele também tem uma atenção à estética. Isso demonstra muito do perfil da pessoa. Então, são detalhes que, no primeiro momento, chama atenção. Mas é lógico que os primeiros são o resultado. Né? Se eu vejo assim que trabalhou num case importante, isso já coloca na frente de alguém. E um sobre bem feito, é o primeiro lugar, porque aquilo é o sobre que vai fazer a gente querer pular para baixo. É um campo que é super desprezado pelos profissionais, né? Muito. E é super importante para os recrutadores, né? E posso dizer o que tem que ser colocado lá? É a sua carta de apresentação. É a Sabe antiga aquilo carta que de você anexo com o currículo, né? Antigamente. o que normalmente hoje se manda no corpo do e-mail, viu, gente? Não coloca aquilo no currículo, porque assim, o corpo do e-mail é a hora de você vender. Você vendeu, a pessoa vai ver o teu currículo, senão ela não vai ter nem interesse. Né? Então, sempre mande um currículo com uma carta, olha, estou mandando meu currículo, meu perfil é esse e tal. 5 linhas, no máximo. Sabe? Porque imagina isso chega para um gestor que tem que ver muita coisa ao mesmo tempo. Como é que ele não vai ficar lendo o textão. Não vai. Mas tá bom. A gente costuma também aqui nas entrevistas pegar dicas, como você já deu aqui, 10 quilos de dicas, né, para a galera, mas ou uma dica de livro, ou uma dica de série, ou uma dica do que fazer. Mas no teu caso aqui, a gente, com certeza, o pessoal está querendo saber dicas também para desenvolvimento profissional e plano de carreira, que é que o pessoal tem me pedido. Escolhe uma dessas e dá uma dica para o pessoal aqui no finzinho da entrevista. Tá, eu vou falar 3 pontos que eu acho fundamental. É você aprender a ter oratória, negociação, inglês. Inglês vai te colocar no outro patamar. Você já deve ter ouvido falar, Denis, que 5% das pessoas falam inglês no país. Uhum. Né? Mas não é a realidade, tá? Porque nesses 5% não estão todos os profissionais. Tá? Então, tem criança que já nasceu abastado, tem adulto, tem pessoa aposentada. Né? Então, assim, tem uma pesquisa que foi feita foi de fora, eu não sei se foi o Wisconsin ou foi Harvard, mas, assim, 0,4% do Brasil fala inglês. Fala realmente inglês. Então, se você tiver inglês, você está indo menos de 1%. Elite Então, da elite. assim, assim, eu faço consultoria de carreira. Às vezes a pessoa chega e fala assim, olha, eu estou na dúvida se eu faço uma pós, mestrado, não sei o quê, porque eu preciso ganhar mais, não sei o quê. Eu falo, primeiro, qual que é o teu propósito? Né? O que você está buscando? Ah, não, porque eu quero fazer um mestrado assim, porque eu entendi que dava para... consigo bolsa, né? Porque eu conheço o reitor, sabe aquelas coisas? Uhum. E aí eu falo, beleza, você vai dar aula onde? E a pessoa, não, eu quero desenvolver minha carreira. Eu falei, não, você vai dar aula onde? Porque você está me trazendo uma possibilidade de mestrado. Você vê, a pessoa às vezes nem sabe o que ela está buscando e de onde que ela tá trazendo, né? E aí eu faço uma pergunta para 99% dos casos, eu falo, como é que está o teu inglês? A E aí pessoa o pensa em sorriso vai pós embora. primeiro, e aí é o silêncio. Então, o seu inglês está onde? Como é que ele está? O inglês, aí se a pessoa perguntar, mas inglês ou pós? Cara, inglês. Sabe? Mas mesmo para uma empresa que não, assim, na vaga ali eu não vou falar inglês, mas na seleção faz diferença?
vai fazer muita diferença no médio prazo. Muita diferença. Se eu pudesse recomendar, se eu pudesse não, podendo recomendar, inglês primeiro. Após você pode fazer depois. Imagina se você foca no inglês esse ano. 1 ano de inglês. Foca. 1 aula por dia. Vai. Tudo bem, um pouco demais. 2 aulas por semana. Você vai começar a ler as coisas antes de todo mundo. Porque se você está lendo em português aqui algum artigo, você já está atrasado. Se você está lendo em português um livro aqui, você já está atrasado. Se você vê as informações, 98% da internet é em inglês. Então, as informações que correm primeiro, se você quer ser um profissional, e o profissional atualizado, ele já está desatualizado, tá? Parece é um paradoxo, né? Mas, assim, o profissional que se antecipa às tendências é o profissional que é o diferenciado. Muito bom, cara. Então fica a dica aí, galera. Olha só, de um recrutador profissional, com anos de experiência, vamos para o inglês aí, todo mundo. Além das outras dicas que ele deu, que foram muito valiosas. Inglês, oratória e negociação. Isso eu devia aprender na faculdade, primeiro ano de faculdade. Você não tem noção como eu era prolixo. Era muito prolixo. E é uma coisa que comunicação é o primeiro pilar de qualquer lugar que está com problema. Quer que eu dê alguns exemplos? Opa! Quando você está com problema em casa, né? Com seu marido, sua esposa, 99% é a comunicação. Problema na empresa, que não está entregando um projeto, alguma coisa na comunicação. Né? Você discutiu com um amigo, falha na comunicação. Então, a comunicação é uma coisa que eu invisto muito, muito. Junto com o meu inglês. Verbal, visual, escrita, tudo tem que ser muito bem claro, né? Sim, você tem que transmitir. Você quer ver um exemplo? Outro exemplo. Eu estou falando com você, Denis, eu estou olhando, lógico, quando eu falo com você, eu dou uma olhada e tal, mas eu olho na câmera. A câmera, ela conecta. Isso traz a mesma sensação, né, que você estivesse falando com a pessoa. Olhando Por isso que eu olhos. falo, reuniões, meetings, encontros, liguem a câmera. Porque você fala com alguém de costas, então ligue a câmera, conecta muito mais. E quando falar, beleza, a pessoa está falando com você, olha para baixo, não tem problema. Eu, como recrutador, eu tenho que analisar se a pessoa está mentindo, analisar as microexpressões, né, ver o que ele está falando, o tom de voz. Mas quando eu estou falando com ela, eu estou olhando para a câmera. Né, porque isso vai direto no sistema límbico da pessoa, né, conecta com a pessoa, mostra, assim, dá a impressão que você está olhando no olho da pessoa. E além da atenção, né? Uhum. Isso é uma conexão não verbal. Agora, tom de voz, leitura. O WhatsApp na entrevista, você já pegou alguma dessa ou não? Não entendi? O cara fazendo uma entrevista online e tá lá com o WhatsApp, assim, ao invés de estar falando contigo. Eu já fiz uma entrevista profissional assim. Dá para perceber. Dá para perceber, sim. Às vezes ele acha, por isso que assim, é importante você também alinhar com a pessoa. Olha, eu estou falando com você, mas eu estou aqui só fazendo algumas anotações, tudo bem, tal, né? Porque a entrevista não é um interrogatório, né? Por isso que eu falei, tem que ser empática. A entrevista é uma via de mão dupla, né? Você está lá doando o seu tempo e a pessoa também. Então esteja 100% presente. Nossa, sensacional. Bom, Giancarlo, não vou tomar muito mais do seu tempo, quero te agradecer, te dar os parabéns por uma vida de sucesso, por uma carreira de sucesso, por ter vencido, por fazer Nada, eu estou aprendendo ainda. Eu estou aprendendo ainda. Eu tenho uma frase que não dá para mostrar aqui, tatuada no corpo, que é ancora imparo, que em italiano significa eu ainda estou aprendendo, que é uma frase que Michelangelo tinha no seu ateliê, pregado na porta do lado de fora, né, que significa eu ainda estou aprendendo. Então, se ele com 88 anos, com toda a carreira dele, estava com aquilo, quem sou eu para falar que já tem uma carreira de sucesso? Quem sou eu para falar que eu sou o melhor profissional e quem sou eu para falar que já sou o cara? Eu sou um eterno aprendiz. Muito, muito bom mesmo. Então, só as dicas que você deu aqui foi praticamente um curso aí de como se portar numa entrevista, pessoal. Olha, sigam aqui o Giancarlo no LinkedIn, a gente vai divulgar o link aqui embaixo. E cara, muito obrigado. Foi genial. Quisera que a gente marque outros papos desse,
para a gente discutir outros assuntos. Desejo todo sucesso para você e para toda a sua família, viu? Quando você quiser, Pedro. Então tá bom, a gente sempre encerra aqui, como eu faço em todas as aulas, em todos os vídeos, a gente sempre fala um abraço e seja ágil. Um abraço, seja ágil. Porque rapidez é diferente de agilidade. Perfeito, perfeito.